Olá pessoal, salve salve, eu sou o Cláudio Ribeiro e nesse vídeo nós vamos falar sobre eleições presidenciais que se avizinham, bem como por que elas importam, qual seria o papel do presidente dentro do sistema político português, como é o voto, quem pode votar e especialmente o que isso significa para quem vive aqui como imigrante, com planos de longo prazo. Em Portugal, o presidente da República ele é o chefe do executivo, chefe do Estado, representa a unidade da federação e representa a Constituição também. Ele não governa no dia a dia como primeiro-ministro, mas ele tem poderes importantes. Por exemplo, ele pode nomear o primeiro-ministro, depois das eleições legislativas, é o presidente que vai nomear esse ministro. Ele pode também vetar leis ou impedir que o Tribunal Constitucional as analise antes delas serem promulgadas, como aconteceu recentemente aí, por ocasião do Estatuto do Estrangeiro. Eu não sei se vocês se lembram, mas essa é uma celeuma que ainda está em discussão, inclusive, né? Pode o presidente também dissolver a Assembleia da República em situações de crise. Isso aconteceu recentemente, inclusive, para quem mora aqui mais tempo se lembra. Chamar eleições antecipadas, que foi o que aconteceu também. Esse papel está definido na Constituição portuguesa e nas regras eleitorais oficiais aqui de Portugal. Ao contrário de muitos presidentes que têm um papel puramente cerimonial, o presidente português ele atua como uma espécie de moderador do sistema político, com poder para intervir em momentos em que a estabilidade do país ela esteja em jogo, mantendo o equilíbrio entre os diferentes órgãos de soberania que compõem o país, evidentemente. E esse sistema político português, ele se baseia na separação de poderes entre o parlamento, que é a Assembleia da República, o governo, na figura do presidente, né? E sendo que a Assembleia Legislativa, ela fiscaliza o governo, que executa as políticas públicas que são votadas na Assembleia e administra o Estado. O presidente ele garante que tudo funcione dentro dos limites da Constituição, esse é o papel dele. Ele pode atuar como árbitro também quando há tensões e crises. Quando uma lei é aprovada pelo parlamento, o presidente ele pode promulgar, tornando-a de fato lei. Se ele achar que é algo, de repente, inconstitucional ou prejudicial, ele pode enviar de volta para revisão ou para fiscalização preventiva pelo Tribunal Constitucional, que é um outro poder, né, da República. Isso não é uma rotina, mas é uma ferramenta que reforça o papel do presidente de guardião da Constituição do cargo. Diferente do Brasil, né? O guardião da Constituição da República Brasileira é o STF. Agora, comparando com o Brasil, onde o presidente tem ampla responsabilidade executiva e governa o país diretamente, e em Portugal, o primeiro-ministro e o governo são quem realmente tomam as decisões de política pública no dia a dia mesmo. No Brasil, o voto presidencial define diretamente quem vai conduzir o governo federal, ao passo que em Portugal, o presidente ele atua mais como um moderador e representante do Estado. Essa diferença ela ajuda a gente a entender por que uma eleição presidencial em Portugal tem um impacto distinto no funcionamento do Estado. Agora, quanto ao sistema de voto, em Portugal o voto é facultativo, o que significa que ninguém é obrigado a votar por lei. Embora normalmente isso fortaleça a democracia quando há participação ampla. Podem votar nas presidenciais apenas os cidadãos portugueses maiores de 18 anos e que estejam devidamente recenseados. A oportunidade de voto antecipado e opções para se votar no estrangeiro, se você tiver, obviamente, inscrito no recenseamento e atendendo às demais condições que são previstas na lei específica. Agora, quanto aos imigrantes, os cidadãos de outros países, de forma geral, eles não podem votar nas eleições presidenciais, a menos que eles tenham adquirido o chamado Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que é, no caso, o Estatuto de Porto Seguro, né, para os brasileiros. E em algumas outras situações excepcionais também, de acordo com os acordos mútuos existentes. Agora, para eleições europeias, autárquicas, existem regras que são diferentes e que, em alguns casos, permitem a participação de residentes na União Europeia ou estrangeiros com um estatuto especial. Mas isso é uma regra, não é... Aliás, isso é uma exceção, não é uma regra. Como eu falei para vocês, nós estamos às vésperas praticamente das eleições aqui em Portugal. Essa eleição de 26, ela está sendo historicamente concorrida. Há um número recorde, né? Nós temos 11 candidatos oficialmente em disputa, a maior quantidade desde a adoção do voto direto para presidente aqui em Portugal.
e isso torna muito provável que nenhum dos candidatos alcance mais de 50% dos votos na primeira volta ou no primeiro turno. Primeira volta significa turno. O que levaria a uma segunda volta marcada para o dia 8 de fevereiro. A primeira volta é no dia 18 de janeiro. Entre os principais nomes aqui estão políticos de grande experiência. Tem um almirante independente, que ganhou destaque aí por sua atuação na campanha de vacinação durante a pandemia, líderes de partidos tradicionais de centro-direita, centro-esquerda e também outras lideranças de partidos mais recentes, com fortes posicionamentos acerca da imigração e bem como outros temas que são sensíveis. Essa diversidade de candidaturas reflete um país politicamente fragmentado, sabe? E um eleitorado muito disputado com temas como economia, políticas sociais, direitos civis, imigração, que é a bola da vez, né? E coesão social. Esses temas todos eles são amplamente debatidos, estão sendo amplamente debatidos por aqui. Nós temos muitos debates transmitidos aí pelas televisões aqui de Portugal. Mas ainda assim, participar do processo político como observador ativo é importante por várias razões. Por exemplo, compreender quem toma decisões que moldam políticas públicas sobre o emprego, sobre habitação, sobre educação, sobre integração social, sobre segurança pública e todos os outros demais temas sensíveis a um Estado. Fazer parte das discussões cívicas e comunitárias, ajudando a construir canais de comunicação entre comunidades de imigrantes e a sociedade local. Estreitar esses laços é muito importante e é primordial. Preparar-se para a cidadania, se essa for a intenção, sabendo que os prazos e requisitos para se recensear e votar nas eleições futuras. Então, participar dessas discussões ajuda a trazer à tona questões que impactam diretamente a vida de quem está pensando em construir uma vida aqui em Portugal, com laços de longo prazo, eu diria. Então, se você quer participar mais diretamente, mesmo antes de ter direito ao voto, nas eleições presidenciais, um conselho plausível é você se informar sobre o recenseamento eleitoral e como ele funciona, você acompanhar debates públicos, programas dos candidatos e os eventos comunitários que expliquem como as políticas propostas podem, de fato, afetar áreas de interesse, áreas importantes para os imigrantes. E, por fim, considere o caminho para a naturalização portuguesa, se você quiser, eventualmente, ter o direito de votar nas próximas eleições, presidenciais ou legislativas. O portal do eleitor e a Comissão Nacional de Eleições, eles têm informações claras e acessíveis sobre esses processos, para os eventuais interessados aí. É isso. Se você gostou desse vídeo e quer que eu prepare um resumo com links diretos para recursos oficiais, ou um guia prático com as datas, documentos, passos para se recensear ou para tirar a cidadania, deixe aí nos comentários, isso pode fazer diferença, especialmente nesses tempos de debates intensos sobre imigração, direitos e sobre futuros coletivos. É isso, até o próximo vídeo, tamo junto!